Olá, boa noite a todos, boa noite, Mara. Tudo bem, Lara? Boa noite, Sandra. Sempre uma alegria a gente estar aqui no nosso Evangelho no Lar, Nossa, né? A gente fica esperando aí a durante a semana semana. inteira, a semana inteira nós esperamos, né, Lara? Graças a Deus que chega terça-feira, né? Já que o tempo está voando contra ou a favor da nossa vontade, que a gente não administra, que bom que chega terça-feira, bem Pois rápido, né? é. Meus queridos, aqui estamos nós mais uma vez para o nosso Evangelho no Lar, como toda terça-feira às 18h30, pedindo sempre a vocês, por favor, se inscrevam no canal. E quem estiver aqui também, quem for entrar depois, assistir depois, não deixe de dar um like para nós. Quando você assiste, isso se chama visualização, isso ajuda muito, porque a gente está compartilhando o Evangelho de Jesus. Aqui não é nada fora do Evangelho de Jesus, né, Lara? E vamos aproveitar para dar já uma boa noite para o pessoal que já está conosco aqui, começando com a Maria Lúcia Lordello, querida. Ela falou assim: boa noite, Lara e Sandra, e aos bons irmãos seguidores do canal. Estou na expectativa, faz tempo que ela já está esperando, ela adora o Evangelho. Aí a Lara também falou: boa tarde, porque ainda era de tarde, sejam muito bem-vindos. A Leila Hecker, boa tarde, que possamos receber muitas bênçãos neste momento de luz em nossas vidas. O Jair, meu marido, boa noite a todos, Juiz de Fora, Minas Gerais. Euzinha também botei boa noite a todos. O Carlos, marido da Lara, falou amém, boa noite a todos. O Jefferson, nosso amigo, boa noite, Lara e Sandra, boa noite a todos. O Sinésio, Lara, nosso amigo também, Juiz de Fora, Minas Gerais, boa noite a todos. A Cleide Brunelli, boa noite a todos. Barbacena, picolé, está todo mundo virando picolé em Barbacena, Minas Gerais. Está mais do que aqui em Juiz de Fora, bem mais. Anice, querida do meu coração, boa noite. Jesus nos abençoe sempre. Ela sempre pede que Jesus nos abençoe. Sim, Anice, que Jesus nos abençoe sempre. Meus queridos, hoje a Lara vai trazer para a gente o capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, os itens 3, 4 e 5, bem pequenininhos, que eles são bem juntinhos, e o título é Diferentes Categorias de Mundos Habitados. Muito, muito interessante isso, né? E para que possamos começar efetivamente, depois, eu vou lembrar vocês também da água, tá? Providencie o copinho ou a garrafinha de água para ficar ao seu lado, de modo que ela seja fluidificada no momento exato, e ela vai nos servir de remédio para o corpo e para o espírito, para nós e para os nossos familiares, para quem tiver acesso a ela. E agora, então, nós vamos fazer a nossa prece inicial, convidando vocês que, se concordarem, se acharem que é bom, fechem os olhos para se desligarem da matéria, para que nós possamos nos dirigir a Jesus, dizendo: Senhor Jesus, aqui estamos nós, unidos em seu nome, em vibrações e pensamentos, para mais uma oportunidade de aprendizado do seu Evangelho, com a finalidade de evolução constante e infinita, assim como também com o objetivo de recebermos suas bênçãos nesta noite. Abençoa a todos nós, assim como a todos que vierem a assistir esse Evangelho em outro momento. Abençoa os nossos familiares, aos nossos amigos, a todos que trazemos na nossa tela mental e nos nossos corações. Que assim seja, graças a Deus. Lara querida, capítulo 3, a palavra é sua. Pois é, vamos lá, né, gente, compreender, né, as diversas categorias de mundos habitados. Bom, Kardec vai nos dizer assim: do ensinamento dado pelos espíritos, resulta que os diversos mundos possuem condições muito diferentes uns dos outros, quanto ao grau de adiantamento ou de inferioridade dos seus habitantes. Dentre eles, há os que são ainda inferiores à Terra, física e moralmente. Outros estão no mesmo grau e outros lhes são mais ou menos superiores em todos os sentidos. Nos mundos inferiores, a existência é toda material. As paixões reinam soberanas, a vida moral quase não existe.
À medida que esta se desenvolve, a influência da matéria diminui, de maneira que nos mundos mais avançados a vida é, por assim dizer, toda espiritual. Então, a gente sabe que o universo ele é composto de inúmeros mundos habitados. Cada mundo está num estágio diferente, né? Tem mundo melhor do que a Terra, tem mundo igual à Terra, tem mundo pior que a Terra, né? Então, a gente tem que compreender que, por exemplo, nos mundos inferiores, a existência lá é rudimentar, é pesada. A matéria domina o espírito, né? As paixões, os instintos primitivos são forças ali quase soberanas, né, para a criatura humana. E a vida moral é quase inexistente. É o estágio em que o egoísmo é mais forte que a fraternidade, que a solidariedade, né? Que as necessidades físicas se sobrepõem às necessidades espirituais, né, que a consciência moral ainda está engatinhando, né? E aí, nos mundos super... A gente tem, gente, a Terra é um mundo de quê? Provas e expiações, né? Aqui predomina o quê? O orgulho, a vaidade, a violência, o egoísmo, né? A necessidade de reparação moral. É uma casa de espíritos inferiores, né? Uma casa planetária de espíritos inferiores, né? Espíritos mais adiantados encarnam aqui para auxiliar a nossa humanidade, né? E a gente tem os mundos superiores, onde a matéria é extremamente sutil, né? As necessidades físicas são muito reduzidas, né? Os laços sociais são fundados na fraternidade, na justiça, na benevolência, né? No amor ao próximo, na ausência do egoísmo. A felicidade lá já é relativa ao progresso que esse mundo alcançou, né? A dor, a expiação praticamente desaparece, não há guerra, não há disputa, não há orgulho, não há inveja, né? Então vejam que maravilha, né? Habitar um mundo assim. E aí Kardec vai dizer: nos mundos intermediários, o bem e o mal se misturam, e um predomina sobre o outro, segundo o grau de adiantamento em que se encontrarem. Embora não possamos fazer uma classificação absoluta dos diversos mundos, podemos, pelo menos, considerando o seu estado e o seu destino, com base nos seus aspectos mais destacados, dividi-los assim. De um modo geral, mundos primitivos, onde se verificam as primeiras encarnações da alma humana, mundos de expiação e de provas, em que o mal predomina, que é o nosso caso, né? Mundos regeneradores, onde as almas que ainda têm que expiar adquirem novas forças, repousando das fadigas da luta. Mundos felizes, onde o bem supera o mal. Mundos celestes ou divinos, que é a morada dos espíritos purificados, onde o bem reina sem mistura. A Terra pertence à categoria dos mundos de expiações e de provas, e é por isso que nela o homem está exposto a tantas misérias, né? Então, Kardec faz esta classificação aí relativamente aos mundos, né? A questão dos mundos intermediários, né? Então, Kardec vai continuar dizendo: os espíritos encarnados no mundo não estão ligados a ele indefinidamente. E isso aqui é que é importante a gente entender. E não passam nesse mundo por todas as fases do progresso que devem realizar para chegar à perfeição. Quando atingem o grau de adiantamento necessário, passam para outro mundo mais adiantado, e assim sucessivamente até chegar a um estado de espíritos puros. Os mundos são as estações em que eles encontram os elementos de progresso proporcionais ao seu adiantamento. É para eles uma recompensa passarem a um mundo de ordem mais elevada, como é um castigo prolongarem sua permanência no mundo infeliz, ou serem relegados a um mundo ainda mais infeliz por se haverem obstinado no mal. Então, vejam, Kardec faz toda essa classificação, que não é absoluta,
né? Não é uma classificação absoluta, por quê? Porque os mundos estão aí sempre evoluindo, afinal de contas, a lei é de progresso, né? Então, a gente tem os mundos primitivos, onde a criatura humana tem ali as suas primeiras encarnações, o instinto predomina, a inteligência é rudimentar, a moralidade quase não existe, né? Os mundos de prova e expiação como o nosso, o mal domina, né? É marcado pelo sofrimento educativo, habitado por espíritos imperfeitos que precisam aprender pelas provas e reparar as faltas pela expiação, né? A vida material é difícil, a vida moral é difícil, né? Depois a gente tem o mundo de regeneração, que é a categoria que a Terra está entrando. Nós estamos aí no embrólio das horas, né? Então, os mundos de regeneração é como se fosse um intervalo, é aquele mundo onde você vai ter a oportunidade de ter um refrigério, um descanso, de se reanimar moralmente, né? O mal não domina mais, mas ainda existe no mundo de regeneração, né? Mas existe por parte das criaturas aquele desejo sincero de progresso espiritual, né? Os conflitos diminuem, as guerras diminuem, há mais fraternidade, né? As provas, elas continuam? Claro que continuam, mas de forma mais suave. Então, é possível que os espíritos reúnam forças para novos avanços. E os mundos felizes, né, ditosos, é onde o bem supera o mal, realmente. A moralidade é muito elevada, a vida material é muito mais sutil, o egoísmo praticamente desaparece, não tem guerra, não tem disputa, não tem vingança, não tem ambição. E a felicidade, como eu disse, é proporcional ao progresso que se adquire, né? E aí a gente tem os mundos celestes ou divinos, que é a morada dos espíritos puros, como Cristo, né? São habitados por espíritos depurados, perfeitos, né? O mal não existe absolutamente, a vida é toda espiritual, não há vida material, né? E a felicidade é plena. E é a meta final da evolução, né, que a gente aspira aí, né, porque são espíritos puros, perfeitos. Então, a Terra, como um mundo de prova e expiação, ela não é um mundo primitivo, mas também não é um mundo avançado, né? Ela é um mundo que está ali no meio, tem sofrimento, tem desigualdade, tem violência, né? Tem doença, tem falhas morais, tem conflito por conta de orgulho, de egoísmo, de vaidade, de sensualidade, né? Então, a gente percebe Kardec trazendo todos essas classificações aí dos mundos. E para terminar, né, o que é importante a gente saber é que a gente não está preso definitivamente a um único mundo, porque do mesmo modo que a gente evolui, os planetas também evoluem, eles são como estações pedagógicas, né? Cada um tem a sua lição própria. Então, como nós progredimos continuamente, o mundo onde a gente encarna é só um meio educativo, não é a nossa morada final, né? Então, a Terra, como qualquer outro planeta, é apenas um passo, não é o destino definitivo, né? Cada mundo oferece aquilo que o espírito é capaz de assimilar. Cada mundo possui um limite moral, uma altura máxima que a humanidade média comporta, né? Quando o espírito ultrapassa essa altura, ele deixa de ser suficiente para o progresso dele, então ele é atraído, né, para mundos mais avançados, né? Então vejam que beleza. Então não há realmente este ficar no mesmo lugar. A gente progride, né? Quando a gente se obstina no mal, aí a gente é convidado, às vezes, aí, né, a partir para um planeta inferior ao nosso, para a gente recomeçar o nosso aprendizado. Como nós estamos num momento de transição planetária, a gente precisa aí fazer as nossas escolhas, gente. Por isso, estudar, conhecer o Evangelho, conhecer a doutrina espírita é tão importante, porque ajuda, facilita as nossas escolhas para o bem, né? Então, vamos movimentar aí a nossa vontade, vamos ter bom ânimo, porque a gente precisa, a gente tem um longo caminho para caminhar e a gente tem que acelerar o nosso passo. A gente tem que começar ou acelerar o nosso passo, né?
É verdade, Lara. Nossa Senhora. A hora que você falou desse mundo que está tão distante, eu estou falando por mim, tão distante de mim, mas assim, a gente, a doutrina espírita nos consola tanto, 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 que a gente não fala assim, ai meu Deus, fala assim, eu vou chegar lá, eu sou filhinha de Deus, eu sou um espírito infinito, né? Então vamos chegar lá. A Patrícia veio falar para a gente aqui, olha. Boa noite, queridas Lara e Sandrinha. Boa noite, Patrícia. Bom saber que você está aqui. E o Jefferson falou: vamos deixar o nosso like e nos inscrever no canal. É isso, Jefferson, precisamos. E ele falou também aqui: o caminho é muito longo. É isso, é isso. Ele está pensando aí a mesma coisa que eu. O caminho é longo. Mas nós temos muito tempo, todo o tempo necessário. Claro que quanto mais eu acelerar, melhor para mim, né? Quanto mais eu estudar, quanto mais eu procurar ter atitudes elevadas, mais elevado eu vou atrair coisas mais elevadas, né? É a lei da atração, não é mesmo? Lindo, lindo, lindo e muito consolador, como sempre. O Evangelho é um espetáculo, né, Lara? Eu falo que você é maravilhoso. Por isso que a gente tem que assistir 2 vezes. Eu sempre falo, gente, eu assisto 2 vezes. E eu convido a todos. Depois que você deitar, assiste mais uma vezinha. Aí você fala, nossa, eu nem reparei que a Lara falou aquilo. Aí a gente assimila mais alguma coisinha, né? É muito importante. É o Evangelho, gente. Não tem jeito de fugir dele. E agora, meus queridos, chegou aquela hora que nós vamos pedir ao nosso Pai misericordioso e bom, aos nossos amigos espirituais, aos mentores desse Evangelho, para que possamos nós recebermos todas as bênçãos, passes magníficos, e a nossa água receber a frutificação, que é o remédio para o nosso corpo e para o espírito. Então, mais uma vez, eu vou convidar vocês, se acharem que deve, que fechem os olhos e vamos agora nos dirigir ao nosso Pai, dizendo: Pai, não nos cansamos de agradecer por tantas maravilhas que são derramadas sobre nós e sobre as nossas famílias. Por maiores que sejam os desafios e as provações, maior ainda é a nossa certeza de que é um Deus que nos ama, não nos desampara e que faz com que as nossas lutas estejam cada vez mais perto do fim. Especialmente hoje, agradecemos por nos fortalecer, reconhecendo a importância e o sentido de tudo o que acontece nas nossas vidas. Pedimos que cuide de nós, que nos abençoe e que os anjos do céu sejam nosso escudo e nossa condução. Ampara-nos, Senhor, nos nossos momentos de fragilidade, doença, tristeza, perda de entes queridos, enfim, nos momentos de nossas provações. Que todos que estão presentes aqui neste Evangelho, assim como todos que trazemos na nossa tela mental e nos nossos corações, possam receber as bênçãos necessárias para o refazimento físico e espiritual. Que essas águas que estão ao nosso lado possam receber os fluidos necessários para nos servir de remédio para o corpo e para o espírito. Vamos pedir de modo muito especial, como sempre, para os nossos irmãos que se encontram em hospitais, em leitos de dor, para os desencarnados, recém-desencarnados, para todos os que estão em asilos de toda espécie, recebendo proteção, amparo e segurança. Que Maria Santíssima, Mãe de Jesus e nossa Mãe, possa ampará-los com o seu amor. Enfim, Senhor, Pai misericordioso e bom, gratidão por termos escolhido estar aqui, quando poderíamos estar em qualquer outro lugar. Este é um sinal da nossa vontade de melhorar e evoluir sempre. E que o amor se faça em nós, que a dor desapareça de nós, que a saúde e a paz se estabeleçam em nós, que toda a paz venha do alto, que todo o amor venha de dentro e que a luz esteja ao nosso redor. Que assim seja, graças a Deus. Se quiserem tomar uma aguinha frutificada, ou se quiserem deixar para depois, a aguinha já está frutificada.
Meus queridos, a gente essa hora fica até mais levinha, né, Lara? Nossa. É verdade. Eu quero falar, mas a minha vontade de ficar quietinha. Olha, é muito bom. Graças a Deus, eu falo que a bênção é o passe que a gente recebe, né? Eu falo que eu dou muito trabalho com o meu guardião. Ele deve estar aplicando passe desde a hora que começou, porque eu estou leve, graças a Deus. E agora, meus queridos, a Lara vai fazer a nossa prece final, né, Lara? Para que nós possamos fechar com chave de ouro mais uma terça-feira. Vamos lá, né? Vamos lá, gente. Vamos fazer uma prece hoje à nossa Mãe Santíssima, né? Que é a presença luminosa que acompanha cada passo da nossa jornada. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Maria Santíssima, Mãe de Jesus, nossa Mãe. Nós te pedimos, Senhora, que a Senhora acolha neste instante as nossas inquietações, as inquietações que carregamos, e transforme-as em serenidade. Que o teu amor, que nos envolve, que nos consola, que sustém aqueles que se sentem frágeis, perdidos, cansados. Que este amor que nos recorda que nenhuma dor é definitiva quando amparada pela tua ternura materna, Mãe. Intercede por nós, nos momentos em que o nosso espírito vacila, que a esperança parece distante, que os nossos olhos só enxergam o mal. Que o teu olhar misericordioso ilumine os nossos caminhos, que ilumine aqueles caminhos que nós não compreendemos e que fortaleça a nossa fé quando o peso da vida ameaça nos desanimar. Permita, Senhora, que a luz que vem de ti, que procede de Deus, o Criador, reflita na tua presença amorosa e alcance cada espaço de nossa alma, do nosso coração, que necessita de cura, que necessita de coragem, que necessita de paz. Que o teu exemplo de humildade, de entrega e de confiança nos inspire a viver com o maior amor, com mais suavidade diante das provações e com renovado desejo de fazer o bem. Maria, Mãe Santíssima, que conhece o íntimo de cada um de nós, nos envolva na certeza de que nunca caminhamos sós e de que o teu cuidado e o teu amor permanecem conosco mesmo quando nós não percebemos. Que o teu amor envolva cada um de nós, os nossos corações, as nossas consciências, abençoando, Mãe Santíssima, a cada um de nós, os nossos lares, nossas famílias, para que tenhamos uma noite de sono que descanse o nosso corpo físico e que permita que no desdobramento dos nossos espíritos nós possamos nos encontrar com aqueles espíritos que nos aconselham, que nos guiam, que trabalham, Senhora, sobre a sua tutela. Esteja conosco, Mãe Santíssima. Assim seja. Que assim seja, graças a Deus. Lara, querida, muito obrigada, nossa, por esse convite de estar aqui. Eu acho que é um dos melhores convites que eu recebi na minha vida, viu? Com certeza. Estaremos aqui na próxima terça-feira, se Deus quiser, juntas, todos aqui juntos, né? E vamos desejar de coração que tenhamos todos uma semana abençoada, repleta de saúde e de paz. Se tivermos saúde e paz, nós teremos equilíbrio para evoluir, para melhorar todos os dias, e ânimo para estudar também, né? Precisamos estudar, e temos a doutrina espírita disponibilizando de graça para a gente trabalhos maravilhosos, né, Lara? Não se esqueçam de se inscrever no Fé para Quê, @Fé para Quê no YouTube.
vocês vão encontrar muitos trabalhos. E principalmente eu vou convidar, hoje me falaram isso, eu vou convidar vocês para encerrar, é que todos os dias, a partir de 7 da manhã, existe uma mensagem gravada que se chama Amanhecendo com Chico. Quem grava sou eu. Quem grava sou eu, E aí, todas as manhãs, nós temos, de segunda a sexta, essa mensagem gravada. E temos o chamar oração, né, Lara? É 18 horas. 18 horas, a Lara faz uma oração para terminar o dia. Então, nós temos o início do dia às 7 da manhã com o Chico e à noite, para terminar o dia, uma oração. E também outros trabalhos, né, Lara? Vale a pena visitar o canal e compartilhar, gente. Divide esse canal com as pessoas que você ama, porque eu faço isso, porque para mim ele faz muito bem, né? Eu desejo uma semana divina para vocês, com todas as bênçãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Lara, boa noite, querida, boa noite a todos. Boa noite, Sandra, boa noite, pessoal. Fiquem na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Até a próxima terça. Se Deus quiser, a gente vai estar aqui de novo, né, Sandra? É verdade, com certeza. Tchauzinho, pessoal. Tchau, gente.